Pode Caverna. Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pod Caverna, o Pod Caverna número 10. Chegamos ao 10. No Pod Caverna número 9, nós tivemos aqui a presença do Fabrício Fraga e da Mariana Canto e batemos um papo super legal sobre mangás. Obrigado a você que está aí com a gente pela primeira vez, você também que é um ouvinte recorrente, muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui e parabéns para você que fez aniversário no último sábado aí. Beijo, valeu. Eu sou Fernando Ramos. Eu sou Marcos Fred. E hoje nós temos um convidado aqui super especial, Jorge de Moraes. Fala galera, é um prazer estar aqui no Pod Caverna participando com vocês. A gente vai falar um pouco hoje de literatura. Eu sou jornalista e também escritor. A gente vai falar do meu livro também, Um Mundo Particular, que é bem interessante estar aqui com vocês. Então é isso aí galera, daqui a pouco a gente volta. Bom galera, então hoje nós vamos bater um papo aí sobre o mercado editorial e, bom, ninguém melhor para conversar isso com a gente do que um escritor. Vamos nessa então. Vamos começar então conversando sobre o seguinte. A gente sabe que tradicionalmente existem várias pesquisas aí que dizem que o brasileiro lê pouco, o brasileiro é mau. Só que eu acho que esse cenário, ano após ano, ele tá mudando um pouquinho, né? Você tem observado isso também? Infelizmente a coisa ainda não está mudando, né? Pra gente que gosta de escrever, que trabalha com essa parte de literatura, está muito longe, ainda muito distante da realidade de países, por exemplo, do leste europeu, que lá a galera lê mais de 20 livros por ano, e a média do Brasil, tá, em recentes pesquisas, dava pelo menos 2 por ano. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, então é um negócio assim que é até estranho Isso é a um gente mês, ver. Exatamente. Até porque a gente normalmente convive com pessoas que gostam de ler, que leem, na verdade, tá sempre ligado em internet, está sempre lendo alguma coisa, mas livro, especialmente, as pessoas leem muito pouco ainda. Isso, infelizmente, é uma realidade brasileira. O engraçado é porque quando a gente estava montando a pauta do episódio de hoje, e aí eu levantei essa informação pro Marquinhos, e o Marquinhos se espantou. Por quê? Porque a realidade dele, né, Marquinhos? Do pessoal que eu conheço, pô, todo mundo lê. Pois é o que eu tava falando. Então, se você tem esse, tipo, umas tribos assim, uma galera estranho. nova que tá gostando, e tá embarcando em trilogias, uma série de coisas e tá lendo. Exato, eu acho que essa literatura fantástica está abrindo muito caminho para isso, né? Você tem lá o Tolkien, você tem Sem dúvida. o George Martin, que não é o produtor não é o dos produtor Beatles, dos Beatles. é outro George Martin. É um velho embu. Eu acho que tá rolando. Hoje em dia você tem um aquecimento nesse sentido, mas é segmentado e na verdade é uma parcela bem pouco representativa do universo, né, de pessoas de um público potencial, tá, aqui no Brasil. Infelizmente, mas é como o Marquinhos realmente, ele convive com pessoas, é o que eu estou falando aqui. Na verdade, você tem tribos, você tem uma galera que lê, sim. Eu conheço também a galera de 20 e poucos anos por aí que está lendo pra caramba, adoram Harry Potter, Crepúsculo, etc. E tem uma coisa bacana pra gente falar também, que a galera vai muito, hoje em dia, se liga muito em cinema, na coisa do audiovisual, etc. E muitos, né, que vão ao cinema, que gostam, por exemplo, de filmes do Homem-Aranha, do Thor, etc. Assim como grandes clássicos da literatura, esses filmes, eles são baseados, né, numa obra literária. Sim. E geralmente, se você faz uma comparação, você pergunta quem leu o livro e quem viu o filme, por melhor que o filme seja... É muito maior a quantidade de gente que viu o filme do que leu. Exatamente. E outra coisa, quando ele faz essa comparação, percebe que o livro é muito mais rico. Por quê? Porque ele te dá uma liberdade de você criar, de você moldar o mundo. Até porque, enfim, tem esses dois aspectos. Primeiro que uma história que às vezes acontece aí num determinado tempo dentro de um livro, você condensar isso em 2 horas de filme, por mais que você tenha um recurso visual, você vai deixar alguma coisa de fora. Sem dúvida. E a mídia é diferente. É uma coisa que as pessoas ficam assim, não é fiel ao livro. Mas nem pode ser. Não, a linguagem é outra. A linguagem é outra. Exatamente, não tem como. A mídia é outra. Um grande exemplo que eu sempre cito é Sin City. Sin City, na verdade, ele é um filme, né, baseado num quadrinho do Frank Miller. E ele transpõe, basicamente, todo o storyboard do livro, do quadrinho, da graphic novel, para as telas, tá? E por que ele não funciona? Porque o tempo de você ler um quadrinho, por exemplo, ele é diferente. Tem uma cena que é bastante legal, que é do Bruce Willis,
que ele trabalha no filme, por exemplo, em que ele vai cometer o suicídio. Então, se você pega o quadrinho e você abre, ele está pensando no que ele vai fazer numa página, ele está pensando e ele diz: a única forma de salvar a Ellie, parece uma garota que tem na história, é essa. E aí você não sabe o que ele vai fazer. Você abre a página do quadrinho, são 2 páginas em preto, onde não aparece nada, nenhuma ilustração. Então aquilo já joga a tua mente para tentar entender ou antecipar o que está acontecendo. E na outra tá ele enforcado. E essa cena no filme, porque não poderia ser diferente, né? Sim, até porque tinha esse clima de referenciar o Pois quadrinho, né? Ele não consegue reprisar essa parte do quadrinho. Então o Bruce Willis pensa e fala: só uma maneira de salvar a Ellie. Aí ele sobe na cadeira e se suicida. Só isso já dá essa diferença de mídia. Você não teve aquela coisa de tipo, parar pra pensar no que vai acontecer. Não, e aquela história também de que o livro ou o quadrinho, ele faz você completar a cena com um determinado tipo de coisa. E o filme, ele te dá aquilo pronto. Né? Alguns filmes não te dão isso pronto, mas sem dúvida. Normalmente a cinematografia... Você tocou num ponto interessante, porque realmente o filme ele é um produto já embalado para você, entendeu? Amarradinho, quase mastigado. Exatamente, quase mastigado para você, e é aquilo. É o Will Smith que trabalha na Lenda, por exemplo, e é aquele, você imagina sempre, você lê o livro depois, você vai imaginar o Will Smith na cena, sendo aquele personagem. Inclusive, depois que o livro vira filme, as novas edições do livro, as capas, são com os personagens. Sim, para vender, porque é a coisa do mercado. Exatamente, sem dúvida. Que aí já tá vendendo não pro pessoal que leria o livro só pelo livro. Correto. Vai ler o livro porque já viu o filme. Correto, é um gancho para tentar vender mais. Porque no fundo a gente está falando aqui de mercado, seja de filme, etc. Perfeito. Mas o filme tem essa coisa de vir pronto, né? E enquanto que com um livro, seja um quadrinho, seja o que for, principalmente um livro, não um quadrinho porque já tem os desenhos. Mas no livro, você vai ler e você vai compor o cenário daquele e vai imaginar os personagens e a voz dos personagens. Com a sua bagagem. Com a sua bagagem. Exatamente os isso que o Marquinhos falou. Exatamente, é com a tua referência. Eu vou ler o livro, você vai ler, o Marquinhos vai ler o mesmo livro e a gente, se tiver que desenhar ou imaginar os nossos pensamentos colocar em algum lugar, vão ser completamente diferentes. Sabe? Então, isso é o ganho do livro. É a parte mais interessante. Não, com certeza. A gente estava conversando esses dias sobre série, e aí eu falei assim, o pessoal tem falado muito mal das últimas temporadas de Dexter. E aí o Marquinhos vem pra mim e fala assim, mas primeiro eu vou ler os livros para depois ver as séries. Ou seja, existe hoje uma coisa muito forte de você, além de você ter acesso a essa literatura, a cultura de você eventualmente fazer as coisas em paralelo. Então você consome, lógico, eu estou falando de exceções, o Marquinhos é uma Lembrando exceção. Pra galera que o Marquinhos ele é uma exceção. Exatamente, mas é algo que... Sobre o Dexter, o meu amigo me falou que a partir da segunda temporada ele já não segue tanto o livro. Na verdade ele falou que a segunda temporada, o final da primeira temporada já não segue o final do livro. Mas isso também é por N motivos, porque o personagem gostou, não quer que mate agora. Exatamente isso. O mercado... Agora, pro segundo e terceira temporada, ele falou que não... Tem muita que não segue mais o livro. Então, eu falei, agora eu vou assistir a série, depois eu leio. Sem dúvida. Já não vou tomar spoiler, né? já não vai fazer diferença. Parece que em algumas coisas, até de Breaking Bad, por exemplo, que algumas coisas mudaram por força da reação público, né? das pessoas, do público. Eu tô com medo disso acontecer com a minha dica do final do programa, que tem uma série também. Porque se começar a apelar muito, porque... já adiantando um pouco a dica, que é as Crônicas de Gelo e Fogo de Game of Thrones, Game of Thrones como é conhecido agora por causa da série, Guerra dos Tronos. O livro em si, o autor, ele não tem muito apego aos personagens não. Se ele tiver que matar pra história dele andar, ele vai matar. Só que na série tem sempre aqueles personagens queridinhos. Se os produtores ficarem muito pensando no público, de que eles não vão querer matar os queridinhos, vai fuder com a série inteira. Então eu espero realmente que eles sigam bem a pau dos produtores. Até acredito que eles vão seguir bem o livro, porque eu já ouvi falar disso, eu não tenho certeza, não tem como confirmar isso. Mas, bom, o George Martin é velho, ele já está em idade avançada. Já me falaram que ele deu o segredo do final da história dele, mais ou menos como ele terminaria a história dele, para os produtores, caso ele
Bata as botas antes de terminar. Então eu espero realmente que eles sigam bem à risca ali, claro, fazendo adaptações que são necessárias, mas que eles sigam bem à risca ali, porque senão o pessoal vai ficar meio puto. Agora, vocês perceberam uma lição do bullying que o Marquinhos explicou agora, que ele odeia o George Martin, porque na verdade ele tá muito velho e ele não vai conseguir dar segmento a essa série. E ele é gordo. Ele é velho. Tem isso, tá vendo? Pra você ver como eu gosto do autor. Então, o autor é foda e tudo mais, mas todo mundo tem uma relação de amor e ódio com ele, porque ele é um grande filho da puta. É que a pior coisa que personagem existe dele. é a indiferença. Então eu acho que você não é indiferente, isso aí é muito legal em qualquer sentido. Com certeza não. Agora, um fenômeno que a gente observa dentro das livrarias é justamente o seguinte: aqueles totens dentro da livraria com esses livros de literatura fantástica. Ou livros ligados a histórias que estão rolando no cinema. Sim, sim. E essa ligação, eu acho assim, que ela é uma coisa de duas faces, né? Se por um lado é legal, porque você estimula a leitura a partir do envolvimento que você fez de uma história, por outro lado, acho que o mercado também manda muito nisso aí, né? Sem dúvida. Então você tem, assim, talvez uma forçação de barra pra uma coisa e deixando as outras bem escondidas. Na verdade, rola aquela coisa do mercado, tá? Sim. É a lei da oferta e da procura, e isso não muda independente da tecnologia ou do que quer que seja. Se Game of Thrones, por exemplo, não fosse sucesso televisivo, não ia rolar, não ia aumentar a venda dos livros. Ia ficar uma coisa muito de nicho. Exatamente. Então, rola muito isso nas livrarias. Por quê? Porque você tem que estimular um público, que a gente conversou aqui também no início, que é um público que não lê. Aí você começa a estimular, porque tem uma galera que vai pegar nos totens, vai pegar esses livros e vai comprar. Se quer adquirir os livros, é mais interessante ainda, porque eles têm a opção, de repente, o livro digital, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Só que eles querem ter o livro, o que eu acho muito legal também, muito bacana, é a questão desse contato, né, com o papel que diziam, na verdade, que era algo da geração passada, mas você vê que ainda a geração eu acho que não, com certeza, eu prefiro muito mais ter um livro na mão do que... Tem muitos livros que eu leio online, porque, né, de vez em quando a grana falta pra poder pegar um livro físico. Mas se você pudesse optar, é sempre... Com certeza, sempre livro físico. Pois é, então eu acho que isso, por exemplo, não muda. Então isso não mudou, então por isso que tem os totens, por isso que se vende tanto esses livros, todo mundo realmente quer ter esse livro na mão e quer saber. É uma literatura de qualidade ou não? Isso realmente não importa, porque eu acho que o estímulo à leitura é que é o forte. É uma aventura, isso está atraindo o leitor, então isso que importa. Agora, é óbvio que é fundamental também a galera conhecer Luiz Fernando Veríssimo, conhecer Machado de Assis, ler essas coisas de vez em quando. Por quê? Porque eu acho que aquilo, tipo assim, melhora o teu vocabulário, melhora uma série de coisas, não é? Porque, na verdade, os livros de aventura, eles te jogam direto na ação. Então, o foco ali é muito a ação. A história. Entendeu? Você não vai se prender tanto no estilo. É quando você pegar Clarice Lispector e você ler... Sim, porque é forma. É muito mais forma do que o conteúdo. Você tem todo um conteúdo, mas a forma te leva tanto... Por exemplo... é mais importante até do que o conteúdo. Sim, porque tem um livro dela, por exemplo, que começa... O conteúdo é desculpa pra você usar aquele modo. É por aí. O modo dela realmente escrever. Construir. Exatamente. Você pega aquilo, um livro da Clarice, você abre e você fala, é Clarice Lispector. Se te der um livro qualquer, se você tiver qualquer ambientação, você vai saber que é dela. Tem um livro, por exemplo, que ela começa com reticências. E aí, isso aconteceu comigo, tá? Quando eu tive esse livro em mãos, e eu era adolescente na época, né? Eu achei que o livro estava errado e que tinha arrancado páginas dele na época que eu comprei, porque ele começava com reticências e terminava com 2 pontos. Então, qual era a ideia dela? Havia uma história antes e há uma história depois, entendeu? Exatamente. É fantástico. É por isso que eu falo, essas coisas, esses clássicos, essas coisas, é importante você ter conhecimento. Mesmo que você ache chato, depois você não é um tipo de linguagem que você curte, tá? Mas leia um livro desses assim, porque eu acho que ler os clássicos é muito legal pelo fato do seguinte: quando você toma contato com um clássico, toda hora você ouve referências sobre Shakespeare, por exemplo. Certo. Mas você pegar e ler Shakespeare lá na fonte, cara, é um troço muito legal, porque você primeiro tem que fazer assim, se transportar para aquela época, né? O que já é muito tentar imaginar qual é o contexto em que o cara escreveu aquilo, sem dúvida. E tentar entrar naquilo. Então é uma coisa super legal. Eu tô relendo agora 20 Mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. E aí a gente falando de livro de aventura e tudo mais, cara, é um livro de aventura. Pô, o cara escreveu esse negócio aí tem mais de 100 anos. Sim. Quer dizer, então é um negócio assim super legal e as pessoas tendem a achar que é uma literatura melhor porque ela tem 100 e poucos anos e de repente uma literatura fantástica atual pode ter uma qualidade literária tão boa quanto, mas as pessoas às vezes têm também, perfeito. Elas se apegam muito aos clássicos. Eu vi muita resistência a alguns novos literatura fantástica, que é uma das coisas que eu mais gosto de ler, porque faziam comparações com Tolkien. Pô, você tá querendo comparar algo que tipo já é... Não, isso são estilos super diferentes, conhecido, não, exatamente.
E pô, se você parar pra pensar como o Tolkien escreveu os livros dele, é completamente diferente do que todo mundo escreve os livros fantásticos. Sim, porque ele escreveu os livros pros filhos, cara. Ele não tinha nenhuma pretensão de escrever clássicos que iam vender no mundo e ao mesmo inteiro. tempo ele fazia as ilustrações. Ele fazia as ilustrações, ele criava os mapas. Coisas, tudo isso pros filhos Mas dele. Acho que o barato é o que o Marquinhos está buscando aqui, buscando essa parte histórica dos Sim. escritores. Você pega Lewis Carroll, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas, é um exemplo, né? Porque ele escreveu uma historinha, na verdade, para Alice, para a irmã da Alice, etc. E ficou, né? E a gente pega isso hoje, por exemplo, é um clássico que remete a universos paralelos, uma série de coisas. Sim, usado em Matrix, é usado em uma série. Não sei o quê. É muito interessante. Apesar de ser mais conhecido como historinha infantil, que não era. E tem uma coisa interessante, detalhe sobre isso. Quando foi lançado na Inglaterra, o cara que lançou, que era, acho que era amigo amigo dele, falou que não ia lançar, na verdade, como literatura infantil. Então ele foi colocado na estante na Inglaterra como romance. Olha a sacada. Porque se percebia já naquela época, talvez, que não era. Depois veio Disney. Porque tem o seguinte, também acho que a galera que tá ouvindo a gente tem que saber. Disney acabou com muitos clássicos. Alice no País das Maravilhas não é o desenho, entendeu? Não é. As histórias da Cinderela, as histórias de Branca de Neve, etc. não são bonitinhos ou legaisinhos. Não, e não são originais da Disney. E não são. Gente acha que o Walt Disney escreveu aquilo. Exatamente. O Walt Disney escreveu Pinóquio. Pinóquio é uma coisa da cultura italiana. Eu acho que a grande sacada do Walt Disney foi levar a fazer o que a gente está comentando hoje, que é você pegar uma coisa que era literatura, que era muito conhecida, e você transportar aquilo para um universo completamente diferente, que é o universo do cinema. Da animação. Da animação, fantástico, tá? Mas não pode perder a referência inicial. Sim. Você pegar ali. Eu, por exemplo, li Peter Pan, a história mesmo, há pouco tempo atrás. E aí você percebe. A história nunca li. Pois é super interessante, porque você percebe que o Peter Pan, por exemplo, ele era um personagem amoral. Ele era amoral. Na hora que ele tá fazendo a viagem pra Terra do Nunca, que não aparece isso no desenho, e aí eu vou acabar com a infância agora de muita gente que tá nos ouvindo, o que acontece? O Peter aparece como um personagem quase mau. Por quê? Mas não é. Porque quando os irmãos da Wendy é uma viagem de 3 dias, também não é uma viagem que você chega àquela estrela lá em 2 segundos. Não é isso. Você viaja a Inglaterra toda. A animação abrevia isso. E quando você se cansa, quando o personagem se cansa, o João e o Pedro, eles se cansam, eles caem. E o Peter continua voando. A Wendy fica apavorada. E aí o Peter olha pra baixo, né, e não vê nada de errado. Eles caem, eles vão morrer. Cara, não tava nem aí. Ele não tava nem um pouco preocupado com isso. E ela pede a ele pra salvá-los. Aí ele vai lá e faz isso, mas ele faz isso não porque gostasse, que tivesse pena ou algo parecido. Ele fosse o herói da... Exatamente, ele é um personagem amoral, sabe? E isso não se passa no desenho. Então por isso, mais uma coisa que é importante, conhecer também esses clássicos que você vê no desenho quando você é criança, vai buscar lá e descobrir de preferência a verdade. Depois que você passou dos 16, que é pra você não acabar logo com a sua infância. Faça o que o Marquinho tá falando, exatamente. Pra que tem menos de 10 aí, Papai Noel ainda existe. Exatamente. Bom, beleza então. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do seu livro. Bom, você acabou de lançar aí. Eu lancei em julho. É um livro que foi lançado em Portugal no início do ano, né? Que é a editora portuguesa, é Chiado. E foi lançado agora no Brasil em julho, dia 4 de julho. Então diz o nome aí pra galera. É Um Mundo Particular. E é um livro, na verdade, de ficção. E ele tem muita coisa, muita referência a universos paralelos. Tem muita gente que lê e fala assim, pô, o cara tá falando de universos paralelos. Outros acham que não, tá remetendo mais, é uma história de mistério. Sim, é uma história de mistério. E um drama psicológico. É um drama, também tem um drama psicológico isso tudo, porque tem uma questão sempre de um resgate. Quando você cria uma história, né, e você tem um personagem central, ele, quase que invariavelmente, ele vai em busca de um resgate dele mesmo, de alguma coisa que para ele é preciosa. Então, o livro, basicamente, fala sobre um escritor, um mega escritor, que no momento da carreira dele, tipo Paulo Coelho, ele tá lá em cima, tá no top, ele resolve fazer uma pesquisa para saber qual livro, né, dele que é mais famoso, mas ele tem que perguntar isso não para ele, pergunta para o público, né? Então a agência de publicidade dele faz uma pesquisa grande e quando chega o relatório com os livros, né? O livro que fica em primeiro lugar, ele fica extremamente espantado, né, com a reação do público. Por quê? Primeiro porque o público que votou nesse livro dizia que seguia ele e comprou os outros livros ao longo de 10 anos de carreira desse escritor por conta desse primeiro livro, que se chama Revelação. E o problema é que ele não escreveu esse livro. Então daí, entendeu? É daí o que acontece, essa busca que tem. É o desdobramento dessa... É o desdobramento, aí entra referências a Kafka, Albert Camus. Tem uma série de... Tem umas questões meio filosóficas. Eu posso adiantar, por exemplo, que o Lewis Carroll, ele aparece né, como um bônus assim no livro e tudo, mas só pra quem sacar isso que a gente estava conversando hoje. Exatamente, easter egg. Aí vai sacar onde é que o Lewis Carroll tá nessa história.
Eu vou fazer um meia-culpa aqui, que até agora eu não consegui ler o livro ainda, porque ele está numa fila interminável de livros. Esse é o problema para a pessoa que lê muito, entendeu? Exato. Exatamente. A pilha de livros que eu tenho ali só tá crescendo mais e mais. É um problema. Vai crescer agora no final do ano. É um problema. Isso, assim, o grande barato que eu tô tendo de retorno do livro é sobre o final. Por quê? Porque as pessoas chegam ao final do livro, né? E todo escritor atualmente fala, pô, o final é foda, o final é perfeito, que não sei o quê. E o final, esse final, a minha busca, na verdade, do livro, só um parênteses, ele foi baseado numa crônica que eu havia feito. Fazia parte de um blog. E aí eu conta essa história que é legal. Pois é, eu tive assim, é uma crônica de 3 anos atrás, certo? E determinado dia eu estava vendo um filme, um episódio de uma série antiga chamada Além da Imaginação, que eu indico pra toda a galera. Twilight Zone. Fala aí, Marcos. Twilight Zone. Twilight Zone, exatamente. Pô, essa série é muito boa. A versão original, e ela é, tipo assim, pra mim, definitiva em termos de ficção, né? Sensacional. Na verdade, a galera que curte Twilight Zone vai perceber que um mundo particular, é até um detalhe que eu dou aqui, ele é baseado o título, ele é de um episódio de Twilight Zone, entendeu? Então, o que acontece é isso. Então, na hora que eu vi esse episódio, me remeteu à crônica. E é legal como as coisas são linkadas, né, na tua cabeça, assim, quando acontece. E aí me remeteu à crônica, eu lembrei, vendo o episódio, de várias coisas que eu havia escrito na crônica. Peguei a crônica e falei, pô, eu tenho uma história aqui com começo, meio e fim. Então, e ela pode ganhar um corpo e se tornar um livro bastante interessante. Né? E eu acho que eu consegui fazer isso. O retorno tem sido assim bem interessante. Os leitores que entram em contato, eles falam, por exemplo, teve pessoas que leram, as pessoas leram 2 ou 3 vezes as 3 páginas finais do livro para compreender o que aconteceu. Então ele guarda realmente a questão do mistério, ele consegue guardar até o fim. Né? E para mim foi muito interessante que as pessoas leram e as referências que depois faziam, as comparações eram Matrix, eram filmes desse nível, umas coisas assim que guardavam. Pois é, eu acho que mexe com a questão coisa que eu gosto muito, né, de você imaginar outros universos mexendo com a gente, se bem que não é o tema central desse, né? Só que, e mais interessante ainda, né, alguns leitores... E o filme sai quando? Pois é, se algum produtor ler o livro e gostar, você vai ter um prazer. Porque é interessante você falar sobre isso, né, porque o livro, na verdade, é um livro que tem 200 páginas, ele é centrado num personagem, então ele tem poucas subtramas, então ele tem um foco que realmente várias pessoas que leram pensaram, já imaginaram a cena, imaginaram aquilo ou como um especial de televisão ou como um filme. Isso é fato. Na verdade, eu não estava pensando nisso quando eu escrevi, mas depois lendo, você vê que tem todo um potencial, né? Ainda mais que agora a gente é sobrecarregado com tipo, livro fez sucesso, tá tendo adaptação pra televisão, pra cinema, então você acaba já fazendo esse link toda vez que você lê alguma coisa que fala, caraca, essa cena fica muito fato. O que ele tá falando é perfeito, porque é exatamente o que acontece. E como o livro não é longo, né, ele tem uma história que te prende, pra mim realmente tem valido muito a pena é saber o seguinte: primeiro, eu não fiz um livro porque eu queria escrever. Não. Eu tenho, por exemplo, uma biografia não autorizada de uma banda de rock, que o Fernando sabe muito bem, que eu não vou poder lançar, porque senão... Eu sou até um dos personagens. Ele é um dos personagens, entendeu? E é um livro que, na verdade, eu só posso lançar quando eu for, tipo assim, tiver no top trends lá, tiver lá em cima, eu vou poder lançar esse livro. Ou que então aí... fazer uma publicação póstuma que ninguém vai qualquer coisa assim, entendeu? Porque é alguma coisa parecida, porque é uma biografia realmente não autorizada, mas são de amigos, só que envolve aí a Legião Urbana, o RPM, toda a galera dos anos 80, né, e que vai estar presente também nas páginas de alguma forma. E então seria muito complicado lançar esse livro. Editorialmente seria muito complicado, né? Até porque ele é uma ficção, mas com elementos reais mesmo de época. Tá? Então esse livro, por exemplo, que é Um Mundo Particular, ele é uma ficção, né? Mas ele tem toda uma preocupação. A minha preocupação era não fazer um livro para que eu gostasse, para eu me sentir satisfeito, lancei um livro. Não é nada disso. É lançar um livro que tivesse um potencial comercial, ou seja, que as pessoas fossem se interessar e procurassem, buscassem um livro, né? E ainda bem, estão buscando nas livrarias. Então, pra gente, pra mim, por exemplo, é muito importante ter um trabalho que eu sei que pra mim ele tem uma qualidade e várias pessoas que estão lendo. Eu não tive nenhuma reação do tipo assim, gostei. Esse gostei, você sabe que é uma merda, você é meu amigo. O cara leu por obrigação. Né? Nem leu, ele leu a primeira página e a última, fantástico. O que você achou do personagem? Bom, não sei, personagem, aí não lembra, não sabe que personagem que é, que história que eu tô falando. Exatamente. Então, barato tipo, os leitores que entram em contato comigo discutem o livro, sabe? Então, isso é que eu acho bacana.
bacana, entendeu? Então é isso que tá estimulando mesmo. Beleza. Conta um pouquinho pra gente, enfim, eu acompanho um pouco o processo de você estar com o livro pronto em mãos e naquela... Ansiedade, né? Publico eu propriamente o livro, Perfeito. ou eu vou atrás em alguma editora e tal. Perfeito. Você como é que foi esse processo? Ótima pergunta, Fernando. Porque o grande problema é, você tem ao mesmo tempo que é um paradoxo, tá? Você vive num país onde as pessoas leem muito pouco. E você tem muita gente criativa, muita gente com ideias sensacionais, né, que buscam espaço e que mandam originais para as editoras. Pra querer publicar. Exatamente. O que eu fiz? Para não ser mais um mandando para um monte de editoras, 20, 30 editoras, eu sabia que essa obra, na verdade que esse livro, tinha um potencial. A priori ele tem um potencial. A sinopse dele é uma sinopse forte e que chama, na verdade, busca, a editora vai procurar. Eu mandei para 10 editoras, recebi o retorno de 3 editoras, 2 aqui do Brasil e uma que é Chiado lá de Portugal. Então, pensando comercialmente, eu entendi que seria interessante ter um livro meu lançado em Portugal. Pô. Galera, mas o problema é esse, é que Portugal pensa de uma maneira ainda muito diferente. Então eles pegam o seu livro, eles gostaram, a Chiado é espetacular, um editor espetacular, tá? Sim. Só que o lançamento, na verdade, lá deles, eu não participei de um lançamento lá. O lançamento eu fiz aqui no Brasil, tá? Sim. Mas o lançamento lá é feito assim, eles têm um contato com as livrarias de Lisboa, de uma série de lugares lá, e eles entram em contato, oferecem a obra, e aí as livrarias, se gostarem da sinopse, se interessar eles adquirem o livro. Certo. E mandam um relatório para mim trimestral de como estão as vendas. Sim. Né? Então a opção pela Chiado foi por conta disso. Eu tive um retorno muito rápido. Né? 3 editoras retornaram para mim em 2 meses. Quando eu sei que tem uma série de escritores, por exemplo, que mandam originais E o cara até esquece. e não tem retorno, né? E que fica. Infelizmente é assim, porque existe uma produção muito grande. Né? E existe também uma dificuldade muito grande de você ter acesso aos setores que realmente você envia. Era até uma dúvida que eu queria tirar. Aham. Eu parei de escrever, quando eu era mais adolescente, eu escrevia direto num Marquinhos formato... agora tem 12 anos. Fala. Num formato que não era nem de livro, era fanfic. Certo. Eu escrevia direto fanfic, depois escrevia obras originais, mas eu tenho um amigo meu que ele escreve direto, tá sempre escrevendo